Saudações a todos que acompanham o site da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Ceará-Mirim. Com esta publicação, damos continuidade à nossa série especial sobre a história da Igreja. Neste segundo episódio, sob o título A Cruz Conquista o Império, veremos como o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser uma religião protegida pelos Césares romanos, a partir do século IV. Antes de vermos os imperadores e as medidas que beneficiaram a Igreja, é importante analisarmos de modo breve o mundo do Império antes das profundas mudanças que colocaram o cristianismo como sua única religião oficial. Antes de vermos os imperadores e as medidas que beneficiaram a Igreja, é importante analisarmos, de modo breve, claro, o mundo do Império antes das profundas mudanças que colocaram o cristianismo como a sua única religião. Como vimos no primeiro episódio, a Igreja surge em meio a perseguições. Primeiro das autoridades judaicas, depois das autoridades romanas. Um ponto que não foi falado no episódio de estreia, mas que se faz oportuno agora, é que na verdade as perseguições eram motivadas pelo desprezo que a parcela pagã da população do Império nutria pelos cristãos. Os pagãos não simpatizavam com a simplicidade e a humildade e a pureza da mensagem evangélica, vez que eles, a sociedade pagã, buscava constantemente prazeres e riquezas. Então surgiram muitos boatos e falsas acusações contra os cristãos. Uma dessas acusações repousava sobre a incompreensão a respeito do culto eucarístico. Eles diziam, os pagãos comentavam, que os cristãos se reuniam às escondidas para, nesses encontros escondidos, comerem uma criança envolta em farinha, o que seria uma alusão ao corpo de Cristo, que seria transubstanciado no pão eucarístico. E ainda nesses encontros, segundo as acusações e difamações dos pagãos, aconteceriam orgias sexuais. Aqui também uma incompreensão do rito do abraço da paz, que era o ósculo da paz, que até hoje nós católicos temos na Santa Missa. Logo, toda essa insatisfação popular acabava gerando delações e muitos cristãos eram levados diante dos juízes romanos para serem julgados, serem punidos. O século III foi muito difícil para a sobrevivência do Império. Isso porque, no século II, os imperadores cessaram as conquistas de territórios, de modo que as fronteiras do Império já atingiam longínquas regiões na Europa, na Ásia e na África, e ali o entorno do mar Mediterrâneo, justamente as regiões onde a missionariedade da Igreja chegou. O fim das conquistas tiveram dois resultados negativos para o Império Romano. O primeiro foi a redução do número de escravos, os escravos eram a base do sistema produtivo romano. E o segundo ponto negativo foi o fortalecimento dos povos bárbaros, aqueles que viviam além fronteira do Império Romano, aqueles que não estavam sob o domínio do Império Romano. E aí nós podemos citar povos como os godos, os hunos, os érulos, que são esses que vão derrubar o Império no século V. No século III, os efeitos se fizeram sentir. Com a redução de mão de obra escrava, e aqui lembremos que o escravo era fruto das conquistas militares do Império, eram diante da escravização dos povos conquistados, e aí o preço comercial do escravo subiu. E aí, subindo o preço do escravo, de modo o preço também influenciou no preço dos produtos, dos gêneros alimentícios que eles produziam. Então, isso também refletiu no aumento de preços. E aí também houve queda da produção de alimentos, e a queda da produção de alimentos, por sua vez, aumentou a fome e a miséria do povo. E aí, diante desse quadro, temos a crise econômica e social. Logo tem início um intenso êxodo urbano em que os moradores das cidades migram para o campo e lá se sujeitam aos senhores de terras, um sistema que perdurará por toda a Idade Média, chamado colonato ou servidão. E aqui, quando nós estudarmos o período medieval, nós vamos ver com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, esse novo tipo de arranjo social, ok? Então, o sistema político imperial também entra em crise. Nesse cenário de crise, o sistema político romano também vai sentir esse reflexo. Então, essa crise imperial, ela inicia-se com um período de anarquia militar, onde o exército entrona e depõe imperadores com muita rapidez.
vai ser a época dos imperadores generais. Algumas províncias elas aproveitam o caos e tentam se tornar independentes. Algumas até ficam durante um certo tempo, como é o caso da Gália. A corrupção e a degradação da administração pública são marcas desse tempo. Naqueles tempos confusos, os seculares costumes romanos também vão desaparecendo. Então há esse reflexo também na cultura. Então vai ser o caso, por exemplo, da noção de cidadão romano, né? Onde vai se abandonar a identificação do nome da família, que era uma marca, né, na identificação do cidadão romano, era identificar no nome a família que ele pertencia. Então, quando se abandona esse hábito, então vão surgir muitos Cláudios, Antônios e Severos, que eram, a priori, nomes de famílias. Então, diante desse quadro de crise, uma crise religiosa também vai se instalar com o surgimento das chamadas religiões de mistério, né? Vez que a tradicional religião pagã romana não atende mais às angústias do homem romano, naqueles tempos caóticos e que permitiram o contato com culturas distantes, né? Lembramos que as vastas fronteiras alcançaram povos outrora desconhecidos e culturas desconhecidas. Mas podemos também mencionar nesse caso da crise religiosa, o surgimento de algumas tendências religiosas, como vai ser o caso, por exemplo, da astrologia, do mitraísmo, do neoplatonismo e do sincretismo, né? Essas seriam as tendências marcantes que mais se avolumaram no século III. Com muito esforço, os imperadores vão superando especialmente as crises política, econômica e social, né? O imperador Diocleciano, lembremos que, conforme no primeiro vídeo, foi aquele que desencadeia a mais sangrenta, né, e mais longa perseguição aos cristãos. Ele cria um sistema de tetrarquia, né, que divide o poder imperial entre 4 governantes, né, de modo a fazer o poder, né, do imperador, do império romano, mais próximo das províncias. Dentro desse cenário desolador, que aos poucos vai minando as forças do outrora todo-poderoso império dos Césares, chegamos ao século IV. E logo no início do século IV vai surgir um imperador bastante enérgico. E o seu nome, Constantino. Ele foi o primeiro imperador a favorecer o cristianismo, né? Ele nasceu pagão e ele era filho do imperador Constâncio Clório e da imperatriz Helena, né? A imperatriz Helena, ela era uma cristã fervorosa que posteriormente a igreja declarou como santa, né? Ao assumir o poder, o imperador Constantino governava o império com outros 3 gestores, né? Dentro daquele sistema de tetrarquia que Diocleciano vai estabelecer. Porém, aos poucos, ele foi eliminando os rivais e unificou o poder imperial na sua pessoa. Ele se tornou o único imperador de Roma. Em um desses embates pelo poder, segundo historiadores da época, como por exemplo o historiador Lactâncio, às vésperas de uma decisiva batalha, Constantino tivera uma visão de Cristo. E nessa visão, Cristo lhe ordenava que ele usasse o símbolo da cruz pelos seus exércitos, né? E teria dito Cristo nessa aparição: com este sinal vencerás. De fato, a vitória veio e Constantino, a partir daquele momento, daquela vitória, se tornou um admirador da religião cristã. Muita atenção agora. Ele se torna admirador do cristianismo e benfeitor, né? Porém, ainda não se torna cristão, de modo que ele só vai ser batizado no leito de morte, né? Prova disso, de que ele ainda permanece cristão, é que ele continua exercendo o título de pontífice máximo da religião pagã, né? Que era um costume de todos os imperadores exercerem esse título. Aqui cabe uma reflexão. Por que Constantino, sendo admirador do cristianismo, ainda se mantém como uma autoridade pagã? E aí nós temos que refletir da seguinte forma. Como foi dito, desde o século III o império estava imerso numa colcha de retalhos religiosa. Com o surgimento de várias religiões, né, e nós vimos, inclusive somando-se o já existente cristianismo. No entanto, o paganismo ainda era a religião oficial do império.
né, de modo que o Senado romano, uma das mais antigas instituições, né, do Império, ela era a instituição que mais zelava pelo culto pagão. Naquele momento, Constantino, certamente deslumbrado com a solidez da mensagem cristã em meio a tantos discursos religiosos da época, ainda não podia, enquanto imperador, abraçar publicamente a fé cristã, muito embora sabe-se que ele nutria alguns hábitos cristãos, como por exemplo a veneração à Santa Cruz, né? Então, o dominante mundo pagão romano ainda não estava preparado para ter um imperador cristão, né? No entanto, né, Constantino ele buscava, com inspiração na igreja, retomar a unidade e a ordem da sociedade romana, que nós vimos foi duramente abalada no século III. Constantino, né, favoreceu o cristianismo de muitas formas. Por exemplo, ele construiu basílicas e igrejas, e lembremos que a Basílica de São Pedro ela foi construída por Constantino. Né, e a igreja de a Basílica de São João do Latrão, né, que é a sede episcopal do bispo de Roma, foi uma doação dele ao Papa da época, o Papa Milcíades. Né, ele devolveu bens confiscados, porque lembremos que até aquele momento os cristãos ainda sofriam perseguições. Né, os bispos passaram a ter autoridade civil, né, ele decretou leis que favoreciam o matrimônio e por aí vai. Né. Como iremos ver em uma publicação futura, Constantino reúne bispos católicos e convoca o primeiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Nicéia. Esse concílio ele foi convocado para enfrentar uma heresia que surgiu à época e que causou uma grande confusão, que foi o arianismo, que foi uma heresia cristológica. No entanto, talvez a maior contribuição dele foi a concessão de liberdade de culto a todas as religiões, inclusive ao cristianismo. Isso por meio do que entrou para a história como Edito de Milão, no ano 313. A igreja saía da clandestinidade e podia agora exercer publicamente seu culto e evangelizar em todo o Império Romano sem ser incomodado pelas autoridades romanas que pudessem prender os cristãos e condená-los. Constantino fez sentir na sua administração a influência do cristianismo, né? Como por exemplo quando ele abranda as duras leis romanas, tais como por exemplo ele determina o fim da pena de crucifixão, que era uma pena terrível, né? Que Cristo teria sofrido, né? E também um outro hábito na esfera penal era a marcação de ferro dos criminosos, né? Os ferros eram marcados a ferro, né? Então ele extingue esse tratamento aos criminosos. Por outro lado, ele também instituiu leis que transpareciam a moralidade cristã, como, por exemplo, a condenação de adúlteros e de quem lucrasse com a prostituição. A relação de Constantino com o cristianismo tem sido alvo de especulações e infundadas acusações nos dias de hoje. Mas o que temos por certo é que, graças à sua inclinação em favorecer os cristãos, a igreja pôde se desenvolver e arrebanhar mais e mais almas para Cristo, certo? Depois de Constantino, 3 imperadores merecem destaque, ok? O primeiro deles é o imperador Juliano, que entrou para a história com a alcunha de Juliano o Apóstata. Ele era sobrinho de Constantino e governou o império numa época em que o cristianismo já estava bem fortalecido, né? Porque nós vimos que Constantino fortaleceu, né, e favoreceu muito o cristianismo. Bom, esse imperador ele nasceu cristão, mas se converteu ao paganismo, né, especialmente ao mitraísmo e ao neoplatonismo. Apostatado da fé cristã, procurou favorecer o culto pagão tradicional que já estava em declínio desde as medidas do imperador Constantino. Juliano decretou leis contra o culto cristão, né, ele confiscou bens da igreja e expulsou cristãos da administração pública. No entanto, seu projeto anticristão não durou muito tempo, de modo que seus sucessores, os imperadores que vieram após ele, desfizeram todas as medidas que ele adotou contra os cristãos. Bom, e esse imperador ele ficou conhecido como o último imperador pagão, né? Depois dele surgiu o imperador Teodósio I. Né? Esse sim cristão de nascimento,
Teodósio logo fez impor a religião cristã sobre as demais religiões de seu tempo, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano, de modo que ele vinha agora a proibir o culto pagão. E essa medida se deu por meio de outro edito, o Edito de Tessalônica. Né? E aí foi a grande contribuição do imperador Teodósio. Outro imperador que merece grande destaque é o imperador Graciano. Ele foi o primeiro imperador a recusar o título de pontífice máximo da religião pagã. Isso nem Constantino fez, nem Teodósio fez. Inclusive, simbolicamente, para mostrar que ele realmente não queria papo com o paganismo, ele manda tirar do altar do Senado Romano o altar da deusa Vitória, né, que era um altar que tradicionalmente existia lá como uma forma de mostrar que a administração pública romana estava vinculada ao paganismo. E ele manda tirar de lá. E por fim, nós vamos ver agora as contribuições que o cristianismo deixou para aquela sociedade pós-imperadores cristãos. Né? E essas contribuições elas vão perdurar durante muitos séculos. Né? A primeira dessas contribuições nós podemos ver na renovação dos valores humanos. O cristianismo traz muito forte a mensagem e o ideal do homem novo. Né? Então, esse ideal do homem novo, que é trazido, que é conexo com a mensagem de Cristo, é trazida para a sociedade do Império, e aí passa-se a valorizar as virtudes, ok? E aí, nesse quadro também de contribuições, nós podemos ver a questão da mansidão para com os escravos. O tratamento que o escravo recebia no Império Romano pré-cristão era muito duro. Né? Inclusive, havia leis que condenavam à morte quem, né, se um senhor se casasse com um escravo. Então, havia punição severa. Com o cristianismo, né, os escravos eles são tratados com mais abrandamento. Noticia-se que muitos senhores convertidos ao cristianismo dão alforria, né, para seus escravos, para que eles possam viver livremente. Né? A igreja passa a reconhecer a união matrimonial entre senhores e escravos, que também é uma marca. Né? E aí há quem diga que também a questão do cristianismo foi um dos fatores que debilitou a economia, porque justamente quando muitos senhores se convertiam, muitos, né, tocados por aquele ideal do homem novo, da misericórdia, do amor ao próximo, né, libertavam seus escravos. Né? Outro ponto que muito relevante é a questão da dignidade da mulher. No Império pré-cristão, a mulher era tratada como um objeto, valia pela sua funcionalidade de reprodução, né, de ser mãe, de reproduzir. Com o cristianismo, ela abandona essa visão pejorativa da mulher, de mera reprodutora, e coloca a mulher como companheira do homem, coloca de igual para o homem. Né? Que essa é a mensagem do Evangelho, né? Quando torna dá igual dignidade entre homens e mulheres. Então, o homem passa a se unir à sua esposa por meio do amor conjugal. Né? Isso é muito importante. Né? E hoje em dia, né, nós podemos lançar o olhar nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, vamos ver a quantidade de mulheres que ajudam na administração paroquial e, né, até no culto litúrgico. Outra contribuição também é digna de nota a questão do abrandamento das penas aplicadas aos criminosos. Né, como vimos, Constantino ele já inaugura esse tempo com o fim da crucifixão e o fim da marcação a ferro. Né, então também passa-se, por influência do cristianismo, as leis passam a dar um tratamento melhor aos criminosos. E de modo a tratá-los com justiça, é claro. E aos poucos também, uma coisa que era muito uma marca do Império Romano era a questão da existência dos espetáculos. Né? Nós tínhamos as arenas, os teatros. Esses eventos eles fomentavam na população a questão da ociosidade, a questão da violência, né, da luxúria. Eram ambientes que atentavam contra a moralidade cristã. Então, a partir do momento que o cristianismo passa a ser uma religião dominante,
Então as pessoas, né, absorvendo aquela mensagem, elas passam a deixar de frequentar esses ambientes. Então, com o tempo, haverá um abandono dessas práticas, ok? Bom, gente, então, por este episódio, isso era o que temos para falar, né? Recomendo que aqueles que se interessarem pesquisem, aprofundem. Infelizmente, pelo pouco tempo que nós temos, não dá para falarmos tudo. Então, termino aqui esse vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus.